Eu espero que todo mundo nesse vídeo tenha uma relação boa com seu pai, diferente dos mangás que sempre tem uma relação entre pai versus filho. O mais famoso que vocês conhecem, com certeza, é Baki vs Yujiro Hama, a mais famosa. Mas não é essa Baki que trata esse tema mal resolvido entre pai e filho. Tem outros mangás e animes que abordam esse tema de pai versus filho, de maneira mais negativa, ou positiva, ou de outras maneiras. Então nesse vídeo vai ser as lutas entre pai e filho que aconteceram nos mangás, e vamos falar sobre esse tema que é muito recorrente e dá para o que falar desses mangás. Eu só espero que você tenha uma relação boa com seu pai, porque sinceramente a disputa entre pai e filho no mundo real não é tão legal, mas tem um conteúdo bastante bacana para nós falar sobre isso. Se você ficou curioso ou curiosa, mas chega de enrolação e vamos pro vídeo! Vou começar falando de uma das primeiras lutas de pai e filho que eu já vi. Se você for um pouco mais velho, você também já viu. Ou se não, se você tiver um bom gosto, você também vai lembrar dessa luta. É uma luta que aconteceu lá no Mundo das Trevas, quando o Inosuke planejou um torneio para ver quem seria o rei daquele Mundo das Trevas, que estava tendo uma disputa nos 3 grandes reis. Esse arco de Yu Yu Hakusho foi o último. Ele foi muito acelerado, ele foi muito corrido. Mas essa luta é marcante e memorável para mim, e os outros deviam voltar a falar dessa luta, que é a luta do Rumi versus seu filho, o Shura. O Rumi é um dos 3 grandes reis, e durante o torneio teve que lutar com seu próprio filho. Até mesmo o Inosuke não gostou da disputa, e durante toda a luta, o Shura mostrou suas capacidades e poderes, mostrando que ele era extremamente forte. Mas o Rumi estava em outro patamar, o Rumi não fez nada que pudesse matar o seu próprio filho. Ele podia acabar a luta em simples movimento, mas ele queria dar como fosse uma lição para o seu filho durante aquela luta. Mas o Shura é extremamente teimoso, ele fez de tudo para continuar a luta e provar o seu valor ao seu pai. Mesmo que o seu pai não estivesse gostando daquilo, ele não estava gostando, mas o Shura, como era teimoso, ele continuou. Nós vemos uma disputa entre pai e filho extremamente equilibrada. Claro, o Rumi estava se segurando para não machucar seu filho, mas tratando assim de pai e filho naquela disputa, naquele torneio, foi uma das melhores lutas que eu já vi. O Shura mostrando todos os seus poderes e o Rumi mostrando sua superioridade durante seu filho. E tem muitas coisas para nós tirar dessa luta, como por exemplo, o Rumi estava nem um pouco satisfeito, nós vimos a cara dele, a reação dele durante aquela luta. Mas ele deu uma lição no seu filho, então tá aí, uma das lutas mais legais entre pai e filho que poucas pessoas mencionam. E também lembra dessa luta, que era o Rumi versus seu filho Shura, que aconteceu lá no última saga de Yu Yu Hakusho. Também uma das melhores lutas que eu já vi que teve nesse torneio. O que falar de Gohan versus Goku? Mostra uma boa relação entre pai e filho através de uma luta. Todo mundo sabe que o verdadeiro pai do Gohan é o Piccolo, mas o pai biológico do Gohan é o Goku. E o Goku nunca foi um bom pai, ele não foi um pai ausente, mas quando ele interagia com seus filhos, ele era um bom pai. Inclusive, o Goku, tratando de luta, ele é um gênio. Ele mostra uma relação boa com o Gohan nas lutas, seja no treinamento ou na disputa de poder. Assim como foi na saga do Céu dos Androides, onde o Goku viu o potencial imenso que tinha o Gohan e treinou ele para ser o responsável para derrotar aquele mal que estava atacando a Terra, que era o Céu. Ou então na luta entre os dois, que aconteceu lá em Dragon Ball Super, onde o Goku e o Gohan teve uma disputa de poder. Nós vimos lá uma relação de pai, mesmo eles caindo na porrada, dando um soco no outro, o Goku é assim um bom pai. Nós vimos isso através de uma luta. E por isso que eu gosto tanto de Dragon Ball. Ele consegue ser simples, mas extremamente verdadeiro, e ele passa muitas mensagens quando você para um pouco e para refletir. O Goku não é um bom pai, isso todo mundo sabe. Mas tratando de luta, ele é um gênio. E ele consegue demonstrar o pai bom que ele é através de uma luta com seu filho, seja treinando ou lutando para valer. E Gohan tem um imenso potencial que o Goku não nega, que é maior que o dele. E isso que torna Dragon Ball tão interessante. E também tem essa luta aqui entre pai e filho, essa relação tão boa que é Gohan e Goku, os Saiyajins mais fortes. E, sinceramente, é muito bom a interação dos dois. Já Death Note é um pouco mais embaixo. Nós sabemos que Death Note é um mangá para pessoas com QI acima de 8.000. Brincadeiras à parte, Light Yagami, ele era o Kira, o homem responsável às mortes dos bandidos e também o homem que queria se tornar o deus do novo mundo. E seu pai era o policial investigador, estava envolvido também com o caso para descobrir quem era o Kira, o Suichiro.
Durante essa disputa entre gato e rato, entre o pai, o filho e o L, em um momento o Soichiro desconfiou no seu próprio filho, que ele era o Kira, e no momento de desespero ele tenta ameaçar o Light para ele confessar que ele era o Kira. Em momentos mais futuros, nós sabemos que o Soichiro ele morre, mas antes de morrer ele estava com os olhos do Shinigami, e ele vê os anos de vida que tem o Light e fala que ele morre feliz ao saber que o Light não era o Kira. Nós sabemos que isso não é verdade, que o Light é extremamente inteligente e conseguiu convencer o seu pai a pensar que ele tem os olhos do Shinigami, que ele não era o Kira. Então nós podemos falar o seguinte: um pai que acreditou no filho até a morte, mostrando a genialidade do Light e do Kira. Claro, ele fez certas burrices, ele podia ter resolvido isso de outras maneiras, mas o Soichiro é inteligente, ele estava desconfiando sim no seu filho, e tem várias pistas que mostravam que o Light era o Kira, mas querendo ou não, foi extremamente triste e injusto para o personagem ele morrer acreditando que o seu filho era inocente. Isso é extremamente injusto para um personagem, é uma relação bastante complicada no final da história. Nós já falamos da disputa entre pai e filho de Yu Yu Hakusho, agora vamos para Hunter vs Hunter. Jim Freaks, o pai do Gon, o pai que move o filho para o mundo de caçadores. Nós temos poucas informações desse personagem, mas informações que nós temos é que ele é o pai do Gon e também ele é um usuário de Nen extremamente poderoso. De todas as categorias do Nen, pelo visto Jim Freaks é capaz de dominar todas elas, que é uma extremamente raridade no mundo de Hunter x Hunter. E o Jim Freaks ele foi o pontapé inicial para o Gon aventurar na jornada de caçador, pois o Gon queria saber o que leva o pai, a família a esquecer. Ele queria conhecer melhor o seu pai, que era o Jim Freaks, e o que ele viu no mundo de caçadores para abandonar sua família. Então ele é equivalente ao Shanks do universo de Hunter x Hunter, extremamente misterioso, mas todo mundo teme o seu poder. O Jim Freaks é o pontapé inicial para o seu filho, para entrar no mundo de caçadores. Então o Jim Freaks é isso, é o pontapé inicial de um dos protagonistas de Hunter x Hunter. Kaido vs Yamato, o filho da criatura mais forte do mundo. Praticamente essa luta é porque o Yamato não quer se tornar um tirano igual o Kaido, que fez coisas terríveis e quer conquistar o mundo todo a partir da força bruta. Nós vimos as coisas que ele fez junto com Orochi lá em Wano. O Kaido recebeu uma cicatriz do samurai mais forte, Kozuki Oden, o homem que o Yamato se inspira. Então por isso ele se identifica como menino, para ser mais semelhante com o Oden, o cara que quase derrotou o Kaido. O Kaido tem uma raiva tremenda do Oden, um passado que ele não conseguiu digerir direito, que foi aquela luta que ele teve com o Oden. E praticamente essa luta aconteceu por causa que o Yamato não quer seguir os passos do seu pai, que é o Kaido. Isso está certo, pois nós sabemos que o Kaido não é uma boa pessoa e Yamato não quer seguir esse lado. Depois de uma luta extremamente difícil contra o Kaido, o Luffy, junto com todo mundo, conseguiram derrotar a criatura mais forte do mundo. E o Yamato se torna um bainha vermelho. Ele não vai junto com o bando do Chapéu de Palha, mas querendo ou não, ele não se tornou igual ao seu pai, o Kaido. Então é simplesmente uma luta onde a filha, ou filho, não quer seguir os passos do pai, que nesse caso estava certo, pois o Kaido está fazendo coisas extremamente terríveis e erradas. Já essa luta dispensa apresentações. Estou me referindo a Yujiro Hama vs Baki, mas infelizmente no anime a Netflix não conseguiu adaptar isso bem, cheio de cortes, vários problemas. No anime essa luta ficou uma bosta, sinceramente, mas no mangá a luta ficou boa. De todos os animes que tem a disputa entre pai e filho, com certeza Baki é o mais famoso, pois a história de Baki é todo voltado na luta entre pai e filho, Yujiro Hama vs Baki. E finalmente, quando eles lutam, parece um pai repreendendo o seu filho, mas depois o Baki toma juízo da força do Yujiro Hama e começa a lutar para valer. E durante o meio da luta, parece um pai brincando com o filho, e tem várias analogias, várias coisas que acontecem nessa luta. De todas as lutas de Baki, Yujiro Hama vs Baki ainda está com a melhor luta de todas, disparado. Tratando de disputa entre pai e filho, não tem nenhum tão bom como foi Baki. Não vou botar uma coisa a mais, nós sabemos que em Baki Arren, o Jack Hama está como protagonismo. E o Jack Hama também tem a mesma vontade do Baki, de derrotar Yujiro Hama pelas coisas que ele fez. O Jack Hama ainda está atrás disso, o Jack Hama ainda vai lutar contra o seu pai. Então teremos outras lutas entre pai e filho, mas dessa vez vai ser Jack Hama vs Yujiro Hama.
essa luta dispensa apresentações e com certeza é a mais famosa e é a que todo mundo lembra, entre Yujiro Hama vs Baki, o pai versus o filho. Simplesmente sensacional que eu tenho pra falar aqui pra vocês. Bom, é isso. Eu tava vendo a luta entre Yujiro Hama vs Baki e decidi fazer esse vídeo, mas trazer outros personagens, outras disputas entre pai e filho nos outros mangás, para ver como esse termo de pai versus filho, filho versus pai, é bastante usado no mangá, não de forma tão nojenta, escrota, de uma forma mais interessante, para dar desenvolvimento ao mangá, da história. Mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, você é um grande guerreiro. Se não, você é apenas um masoquista mesmo que gosta de sofrer. Mas eu vou ficando por aqui. Mas antes, eu peço a ajuda de vocês, que é dando like, ativando o sininho, se inscrevendo, comentando e tudo isso aí que não custa nenhum centavo, me ajuda demais a crescer nessa plataforma. Eu tô me ajeitando mais, tô fazendo vídeos mais detalhados, eu estou me cuidando mais, dando um foco nos meus horários, estou me focando mais no meu conteúdo, então isso aí que você vai fazer me ajuda demais. Mas muito obrigado e falou!